Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 8. E eu quero te desafiar a pensar sobre o seguinte tema: Homem de Deus. 2 Crônicas 8, versículo 14, diz assim: Também conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também a dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. Bom, quando a gente estudou lá os livros de Samuel e de Reis, a gente viu a história de Davi e Salomão assim como um livro aberto. Lá a gente viu o adultério de Davi com Batseba, né, o assassinato de Urias, a negligência dele como pai. Nós vimos também Salomão e suas 1000 mulheres, né, e seu envolvimento com a religião e costume pagãos dela. Então, vimos esse outro lado desses homens. Mas se a gente tivesse só a exposição aqui de crônicas, contando sobre os atos de Davi e de Salomão, esses pecados seriam ocultos, né, a todas as gerações. E nós teríamos uma imagem diferente desses dois reis. E aí eu fui perguntando por que então Deus permitiu que as transgressões desses homens ficassem registradas na palavra do Senhor. Justamente para que pudesse fazer sentido essa pequena expressão, homem de Deus. Imagine se Deus ocultasse da Bíblia todos os pecados dos personagens bíblicos. Digamos que todo o sofrimento que homens e mulheres de Deus passaram também não tivesse sido registrado nas Escrituras. Sabe o que aconteceria? Nós seríamos cristãos frustrados em busca de uma vida sem problemas numa terra de ilusão. Então, as atividades que se seguiram após o término do templo não nos revelam os detalhes obscuros que quase levaram Salomão à eterna perdição, por exemplo. Então, o que nos deixa a certeza de uma coisa: que o Senhor perdoa uma vez perdoado está para sempre. Tanto Davi quanto Salomão foram perdoados pelo Senhor, que apaga as transgressões, como diz no Salmo 51, e escolhe esquecer, né? Como está lá em Malaquias 7,18. Então, como um adúltero e homicida pode ter sido chamado de homem de Deus? Simples, porque ele foi adúltero e foi homicida. Então, após o seu arrependimento e confissão pelo perdão do Senhor, ele passou a ser homem de Deus. Entendem agora a necessidade de Israel em sempre acrescentar em seus louvores que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre? Nós somos todos pecadores e é justamente essa realidade que faz a separação entre nós e Deus. Mas o Senhor é aquele que nos escolheu e Ele nos perdoa e Ele nos tira dessa condição. Bom, mas antes de a gente continuar aqui com essa reflexão, eu queria que você assinasse aqui, se inscrevesse aqui no nosso canal, ativasse o sininho, que aí você vai receber as notificações e vai poder nos ajudar a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora o seu like, comenta e compartilha. Você faz isso rapidinho e nos ajuda. Outra coisa que você precisa fazer é ler o capítulo 8 de 2 Crônicas todinho, para que a gente possa então refletir o que podemos aprender, né, para agora, para os nossos dias sobre esse capítulo, né? Então, logo de início, a gente tem ali o quê? Mostrando ali que as primeiras ações de Salomão após assumir o trono foi reconstruir ali aquelas cidades estratégicas. Né? Então, ele pegou primeiro a aquisição da cidade de Quirão, rei de Tiro, havia dado a ele, né? Então, essas cidades eram localizadas ali na região costeira de Israel e tinha uma importância estratégica. Então, tinha uma relação amigável entre Salomão e Irão, que já remontava lá o reinado de Davi, que permitiu essa transação aí acontecesse de forma, né, harmoniosa, mais tranquila. Então, essas cidades, elas vão servir aí como postos, né, avançados aí de comércio, ponto de acesso ao mar, né, o que era vital ali para o comércio marítimo e para o crescimento econômico do reino de Israel mesmo. Então, a aquisição dessas cidades demonstra a habilidade de Salomão em manter essa relação diplomática, né, e aproveitar a oportunidade aí para benefício do seu reino. Então, além das aquisições ali da cidade de Irão, ele empreendeu a reconstrução de cidades que haviam sido devastadas ali durante os reinados anteriores, né? Então, no versículo
3, por exemplo, vai mencionar que Salomão conquistou Amat-Zobá, que era uma região do norte de Israel, e a transformou então numa cidade fortificada. Essa reconstrução demonstra a compreensão de Salomão da importância da segurança e da prosperidade no seu reino. Então, o rei não apenas reconstruiu as cidades, mas ele também as fortificou, garantindo assim que estivessem então preparadas para resistir a possíveis ameaças externas. Então, a ênfase nessa fortificação das cidades reflete a visão estratégica de Salomão de proteger seu reino contra, inimigos em potencial. Então, vai relatar a restauração de algumas cidades para abrigar o gado, e outros recursos. Então, ilustra a preocupação de Salomão com a produção de alimentos, com recursos para o seu povo, demonstrando que ele tinha uma administração muito eficiente. Pensando aí como um líder aí, então, importante, notável dentro da história política de Israel. Então, nós temos ali também o compromisso de Salomão, em fortificar essas cidades para garantir a segurança, e para também proteger o território de Israel dessas ameaças externas, invasão de inimigo, alguma nação hostil que tentasse se aproximar. Então, essas cidades fortificadas, elas serviam como centros administrativos e estratégicos, que iam permitir assim, melhor controle sobre essas regiões aí que estavam ao seu redor. Vai destacar aí mais especificamente as cidades de Jerusalém, Azó e Megido. Então, Jerusalém, como a capital do reino, ela é de uma importância suprema. Então, sua fortificação ali era crucial para garantir a proteção do templo, o centro espiritual e religioso do povo de Israel, e também para servir como sede do governo real. Então, tanto Azó e Megido eram cidades estratégicas localizadas em pontos chaves do território de Israel. Então, ao fortificar essas cidades, Salomão vai demonstrar ali sua capacidade de controlar rotas comerciais importantes e exercer influência sobre as regiões vizinhas. Também ia garantir, então, o quê? Estabilidade, defesa do reino, contra qualquer ameaça que pudesse surgir ali. Então, a fortificação de Jerusalém, em particular, ela tinha implicações espirituais e religiosas. Então, o templo de Jerusalém era o local onde o povo de Israel adorava o Senhor, e sua proteção era uma demonstração do compromisso de Salomão com a adoração verdadeira e com a fé do povo de Israel. A fortificação de Jerusalém também servia como um símbolo do compromisso do rei com a aliança entre Deus e Israel. Então, nós temos aí tanto segurança estratégica, quanto essa importância espiritual. E aí nós temos a designação de oficiais e governantes. Então, vai revelar que Salomão nomeou oficiais, príncipes e líderes para governar sobre as várias regiões ali de Israel. Então, essa nomeação estratégica tinha o propósito de garantir ali ordem e administração eficiente aí do reino. Então, Salomão compreendia a importância de delegar autoridade e responsabilidade a líderes que fossem competentes para garantir ali que todas as regiões então fossem bem governadas. Então, a nomeação de governantes regionais também vai refletir a extensão do domínio de Salomão sobre as diversas partes do reino, Então, permitir uma governança mais próxima das comunidades locais. Outro aspecto assim, bem importante é a provisão de alimentos para a corte real. Então, Salomão organizou ali um sistema eficiente de abastecimento, garantindo que a corte real e todos os funcionários recebessem alimentos assim, de forma regular. Então, isso incluía a provisão de alimentos para os cavalos, as carruagens reais, demonstrando aí o compromisso de Salomão em manter um exército bem equipado. Então, essa ênfase na provisão de alimentos não apenas garante o bem-estar da realeza, mas também sustentava a eficácia do governo. Uma corte bem alimentada e satisfeita era muito mais capaz de desempenhar suas funções de maneira eficiente. Então, além disso, também tinha implicações econômicas, uma vez que uma corte real era uma importante cliente, para os agricultores e produtores locais. Então, mostra aí a visão abrangente de Salomão como líder e como administrador. Então, ele não apenas nomeou governantes para as regiões, mas ele também assegurou que a administração fosse acompanhada de um sistema eficiente de provisão de alimentos. Então, essas ações, elas vão refletir o compromisso de Salomão em manter ordem, justiça e prosperidade em todo o reino. Então, ele fazia medidas práticas, mas também demonstrava sempre a sabedoria, como governante. Então, ele sabia delegar responsabilidade e manter o bem-estar, E aí, consequentemente, ele tinha o sucesso aí do seu reinado.
nós temos um momento, né, que ele vai dedicar o templo do Senhor em Jerusalém. Então, Salomão havia cumprido sua promessa de construir um templo para abrigar a presença de Deus entre o povo de Israel. E essa dedicação representou ali um evento de grande importância, né, tanto espiritual e religiosa ali para todo o reino. Então, a construção do templo havia sido uma aspiração de Davi, né, que era o pai de Salomão, e Deus escolheu Salomão para concretizar esse projeto. Então, a dedicação do templo representou a concretização de um sonho de gerações e marcou aí o compromisso contínuo do povo de Israel com a adoração e a fé no Deus Todo-Poderoso. Então, isso simbolizava a presença contínua de Deus no meio do povo de Israel. Era lugar de encontro com Deus, né? E nós temos o encerramento ali, né, das obras, também vai marcar o início de uma nova fase no reinado de Salomão, né, na qual ele governaria o reino de Israel com sabedoria e justiça a partir de Jerusalém. Então, o templo agora estava disponível para o culto contínuo e o serviço ali religioso do povo de Israel. Como a gente pode parar e pensar, segundo Crônicas 8, para os nossos dias? Primeiro, nós temos, né, que observar ali o zelo e a dedicação de Salomão na construção do templo do Senhor em Jerusalém, né? Então, Salomão investiu tempo, recursos, esforços, né? Então, esse compromisso e sacrifício nos lembram da paixão com que nosso Senhor Jesus se entregou para a construção de um templo espiritual, não feito por mãos humanas, mas formado pelos corações daqueles que creem nele. Em João 2,19 diz assim: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava se referindo ao templo do seu corpo, que seria destruído na cruz, mas ressuscitaria no 3º dia. Então, a construção do templo de Salomão aponta para a obra de redenção realizada por Cristo. Ele é o verdadeiro templo, onde encontramos perdão, comunhão e vida eterna. Segundo lugar, essa dedicação do templo ali vai representar a importância da adoração e da busca pela presença de Deus. No Antigo Testamento, o templo era o lugar onde o povo de Israel buscava a face de Deus. Hoje, por meio de Cristo, podemos nos achegar a Deus com confiança e encontrar graça e misericórdia no tempo oportuno, como fala lá em Hebreus 4,16. O templo também nos lembra que, como crentes, somos o templo do Espírito Santo, como está lá em 1 Coríntios 6,19. E devemos cuidar para que nossas vidas estejam santificadas e consagradas a Deus, refletindo sua glória aos olhos do mundo. Em terceiro lugar, a nomeação de governantes e a organização eficiente do reino sobre o reinado de Salomão nos ensinam sobre a importância de uma liderança justa e responsável nos nossos dias. Então, assim como Salomão nomeou oficiais e governantes para governar com sabedoria e justiça, nós somos chamados a orar por nossos líderes e autoridades, para que possam governar com integridade e sabedoria. Por último, nós podemos pensar que a dedicação do templo e o encerramento das obras sobre o reinado de Salomão nos lembram que em Cristo somos chamados a perseverar até o fim. O encerramento das obras do templo simboliza o cumprimento do propósito de Salomão. Da mesma forma, devemos perseverar em nossa jornada de fé, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como está escrito lá em Hebreus 12:12. Amém? Queria desafiar vocês a pensar e a orar sobre 3 pontos. Peça sabedoria. Nós estamos ao longo de Crônicas todos pedindo sabedoria e discernimento. Continue pedindo sabedoria para governar com justiça, Então nós precisamos o quê? Orar para que cada pessoa, na sua posição de liderança, seja em qualquer esfera de governo, empresa, família, ela precisa buscar discernimento e sabedoria para tomar as decisões, E ter essa oração que reflete o desejo de governar aí com integridade, com justiça, como Salomão tinha esse desejo, Consagração e dedicação pessoal. Que possamos, incluir, buscar a presença do Senhor por meio da oração, da leitura da palavra, da adoração, ofertando os nossos talentos, os nossos recursos, Então podemos orar para que as nossas vidas sejam um templo onde a presença de Deus habita e onde a sua glória seja manifesta em nós, Ore também por perseverança e cumprimento da missão,
né? Então, houve o encerramento ali das obras, né? Então, devemos pedir a Deus que nos ajude a permanecer fiéis a Ele e a cumprir a missão que Ele nos confiou, mesmo quando enfrentamos dificuldades, cansaço. Então, ore por força, renovo, determinação e perseverança. Isso é essencial para nós continuarmos a seguir a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe.